Boa noite a todos. Que Jesus se ilumine a todos vocês. Amém. 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 Eu estou aqui só com 30% de bateria do médio no celular. Vamos ver se dá para levar até o final, viu? Teve um probleminha aqui. Certo. Tá certo. Então, a gente, quando podemos começar, doutora Cristina, nos autoriza? Podemos começar já. Ok. Então, obrigada. A minha primeira pergunta é um pouquinho para a segunda página. Passo a palavra para quem tem pergunta para a primeira. Eu tenho a pergunta pela primeira página, que aonde que Jesus diz, doutoressa, boa noite, eu sou a Ieda. Eu não entendi bem, queria saber, assim, onde que Jesus conclui, não, dizendo que o casamento, né, que ele não inclui o casamento, né, porque todos parte do conjunto da missão e missão, não? Da sua missão. Aí eu pergunto, o que ele quis dizer com isso? Que não precisa se casar, que basta só a união? É isso? Eu não entendi mal? Qual o tema da aula de vocês hoje? É a 14, é o plexo genésico. Sim, muito bem. Primeiro, nós temos que fazer uma breve introdução para o tema relacionado às questões de evoluções espirituais. Então, nos espíritos mais materializados, significa que a predominância do corpo é de 100%. Sendo de 100%, esses espíritos têm uma hiperatividade hormonal. Mesmo como desencarnados, alguns ainda pensam em sexo e acham que pode se relacionar. Mas, no entanto, não existe nele mais o sistema endócrino que impulsiona todos os hormônios. Então, isso quer dizer que a evolução do plexo genésico se dá dentro do processo reencarnatório por diversas reencarnações. Vocês não vão atingir a evolução desse plexo com pequenas reencarnações e pensamento fixo na sexualidade. Quando a justiça divina vai definir a sexualidade e a questão do sexo, isso para eles não é prioridade. O que é prioridade para eles é a moralização do espírito. Esse estado de moralização está na obediência, na resignação, diante das leis estabelecidas por Deus. Podemos começar agora. Muito obrigada. Alguém tem uma pergunta ou eu posso? Vai. Quando a doutora Cristina fala que o plexo genésico de Jesus ele não tinha atividade sexual e todos aqueles que estavam à sua volta eram um amor universal, porque não existia uma atração física, e que para que exista uma atração física é preciso que exista o elemento físico acoplado ao perispírito, que não era o caso de Jesus. E então a minha pergunta é: as pessoas que nascem e possuem o corpo físico, mas elas não têm aptidão sexual, seria uma evolução? Ou então é porque esse espírito pediu para nascer sem aptidão para não cair de novo? Deixa eu explicar uma coisa a você, Rita. Nessa sua pergunta, as colocações que eu vou fazer aqui nesse momento. Existem condições como essa que o espírito traz traumas sexuais. Os traumas sexuais de erros cometidos em vidas passadas, eu estou falando traumas sexuais, em vidas passadas, causa simplesmente a insegurança desse espírito no processo reencarnatório. Nesses casos, eu não atribuo a um processo de evolução espiritual, mas a quedas, infelizmente, cruéis em vidas passadas,
praticado por esse próprio espírito. Seria o caso da zoofilia. Então, esses espíritos, no processo reencarnatório, eles reencarnam com esse trauma e doenças gravíssimas num plexo genésico. Seria o caso da pedofilia. Seria uma questão traumática, porque, na realidade, você machucou, você desmoralizou um ser inocente, que é uma criança. O que acontece com esses espíritos? A alta anulação desse plexo por sentimento de culpa. É diferente do estado de evolução espiritual. No estado de evolução espiritual, esse espírito, ele emana amor. O outro caso é completamente diferente. São os conflitos psicológicos da alma por erro cometido no sexo e na sexualidade. Obrigada. Passo a palavra, meninas. Ok. Eu só tenho pergunta, verso final. Sobre os elementos que são produzidos, doutora Cristina, nas raízes perispirituais do plexo masculino, que serve como fertilizante ao esperma. É essa falta desses elementos que faz com que o homem, ele às vezes não consiga engravidar a esposa? Olha, se vocês tivessem a oportunidade de estar aqui, eu tenho alguns casos referentes de infertilidade masculina. E a gente observa que, muitas vezes, isso são problemas sérios trazidos de vidas passadas, erros de compulsões sexuais desses espíritos. Outros têm jeito, que são contaminações genésicas, por irradiação do plexo genésico, e isso inibe toda a ação do espermatozoide na fecundação do óvulo. Praticamente impossível haver uma gravidez nesse sentido. Mas muitos homens aqui são muito machistas. E eles acusam as mulheres por não engravidar. E quando eu pergunto aos demais que aqui estão, você já teve outra esposa? Ela engravidou? Não. Então, quando essa culpa cai sobre a mulher, eu tenho que examinar os dois, tanto o homem como a mulher. E é a surpresa dele, o problema está nele, o problema não está nela. E muitas vezes eles se negam a fazer exame de espermograma para não assumir a infertilidade deles. Eles preferem jogar toda a responsabilidade em cima da esposa. E sempre eu digo para eles que, para que a gente tire a conclusão daquilo que eu estou examinando, é preciso que eu tenha um exame de espermograma. Alguns aceitam e vão fazer o exame, quando chegam aqui com a cara decepcionada, porque acusaram a vida inteira a esposa, correram com medo da verdade. A promiscuidade, pessoal, traz sérios problemas para o plexo genésico, porque existe ali irradiações de diversas relações sexuais por pessoas diferentes. O plexo genésico, como vocês estudaram aí, ele tem energia independente. Isso quer dizer o seguinte, que essas energias não estão ligadas a outros plexos, está ligado a ele. Então, qualquer contaminação ali no genésico masculino vai levar a um câncer de próstata. Esse câncer ele vai aparecer. Quando a gente vê no interior do estado algumas pessoas de 65 anos, 70, um histórico de pedofilia e câncer de próstata, isso tem uma grande ligação dessa existência ou de existências passadas. E a gente percebe que a morte dessas pessoas que são envolvidas por pedofilia, ela é muito triste, porque, na realidade, o plexo genésico vai transmitir toda a dor que um ser humano, às vezes, não pode suportar. Porque são as energias depressivas, energia de sofrimento de crianças que ficaram contidas naquele plexo e que se torna doença degenerativa. Acompanhei um caso de um senhor de mais ou menos 70 anos de idade que tinha essa viciação, teve uma morte triste dentro de um hospital, era dores 24 horas por dia, que ele pediu a Deus para desencarnar porque não aguentava mais.
Então, se todo ser humano soubesse que o equilíbrio sexual da alma é essencial para evitar o sofrimento, procurariam se moralizar mais, procuraria ter mais consciência do seu processo reencarnatório aqui na Terra. Obrigada. Posso continuar, meninas? Sim. Por favor, doutora Cristina, um pouquinho mais de explicação que eu não entendi sobre essa fermentação do alcoolismo em vidas passadas na bexiga, que provoca essa infecção. É uma coisa, obviamente, energética, porque é no plexo, só que eu não consigo entender. Certo. As irradiações eletromagnéticas que a bebida transmite, e a maior contaminação em alcoólatra é na bexiga, que está muito próximo da próstata. E em alguns casos de infecções urinárias que nós temos presenciado aqui, nesse hospital, tem muito a ver com maridos que bebem e vão ter relação com as mulheres. Então, essa contaminação é transferível para ela. E essa infecção urinária, ela é decorrente de várias vezes seguidas, que muitas vezes o antibiótico, o gel que ela usa, não resolve esse problema. Então, existe coisa na vida de vocês, existe coisa na vida do ser humano que não depende do ser humano, depende do outro que está perto de você. Você vai fazer sua parte, o outro não vai fazer. Isso quer dizer também que você vai ser atingida porque o outro não fez a parte dele. Então, a sensibilidade do plexo genésico, ele é impressionante, pessoal. É um dos plexos que eu vejo aqui contaminado, que eu passo um mês para descontaminar. Enquanto cardíacos, demais plexos, eu descontamino no mesmo dia. Mas o genésico é um tratamento muito prolongado. E, às vezes, exige paciência do paciente para que ele compreenda que aquela infecção ela não vai resolver aqui dentro de um dia só. Às vezes, são meses e meses de tratamento. Então, no caso, se eu não bebo, meu marido bebe, eu estou me contaminando da mesma forma? É uma das perguntas, Léa, que mais fazem aqui as esposas que os maridos bebem. Porque, veja só, a fermentação da bebida na bexiga de quem bebe é uma fermentação muito perigosa. A acidez que é desenvolvida na urina é muito perigoso. Então, o que acontece? Nós temos aí líquidos contaminantes através da bebida e as suas substâncias, onde muitas vezes a bebida ingerida daquela pessoa cria ali germes pela fermentação dela, a fermentação na urina. E isso é a parte material. Quando a gente vai para a parte espiritual, quem são vocês? Vocês são formações energéticas. Formação energética, doença energética é transferível de um para o outro. Então, o que eu quero dizer para você? Se você pensa negativo contra o outro, esse negativismo não alcança o outro? Alcança. Só que, numa relação sexual do marido e da mulher, esse plexo ali estão em atividade e distribuição energética. Muitas vezes, a saúde dessa mulher é que sustenta um câncer naquela criatura que não tem defesa nenhuma. Mas o desgaste desse plexo feminino, de tanto transmitir imunidade para o parceiro, um dia acaba. E quando acaba, eis o problema. Nenhum dos dois agora tem proteção. Então, o que acontece? Essa carga energética que existe lá no genésico de quem bebe, passa para a esposa, onde ela perdeu já toda a defesa desse plexo, pelos inúmeros combates a essas energias. Aí vem os cistos, aí vem os nódulos, aí vem as complicações de endometriose, que eu observo aqui muito, esses casos em mulheres que têm maridos que bebem, mas, no
entendo ainda a limitação do planeta Terra e o entendimento dessas pessoas com relação ao perigo da contaminação cruzada, que muitas vezes, né, nós não queremos acusar nem um lado nem o outro, nem queremos, no entanto, que nenhum marido discuta com a mulher por causa disso, porque ele não entende o que é isso, mas às vezes ele quer que o médico cure, que o ginecologista cure, mas a cura não está no médico nem da medicação. A cura, muitas vezes eu digo, olha, tua mulher está grávida, se você beber, essa criança leva uma descarga muito forte. E eles não acreditam. E depois a descarga vem porque ela está gestante, tendo relação, e ele não para de beber. A descarga vem de deslocamento de placenta. E agora? Se não me avisei, eu não disse ao senhor. Então, os maiores riscos aí, no caso dessas relações de gestante, está na formação cerebral da criança, que vai levar toda a descarga daquele marido que bebe. Uma que não está gestante, já é complicado, pessoal. Você imagine uma gestante. Então, alguns aqui pagam para ver, porque eu me antecipo em dar o alerta. Olha, ela está grávida, por favor, passe 9 meses sem beber, depois o senhor resolve sua vida. E o que é que a gente encontra nessas crianças aqui, já na barriga da mãe? Contaminação neurológica. Provocado por quem? Pelo pai e pela sua relação, pessoal. Então, as pessoas aos poucos vão despertando para isso e vai vendo, se você ama o outro, você tem que respeitar a saúde do outro. Amar não é simplesmente você pronunciar uma palavra, é você acolher aquilo que de mais inteligente você está dizendo para o outro. E para o outro absorver isso, mas muitos são resistentes e não querem. Então, os cânceres de mulheres que eu encontro aqui na região Nordeste, no plexo genésico, se eu fizer uma pesquisa, todas têm marido alcoólico. É complicado. Porque a gente observa pela forma degenerativa muito rápida, porque ele mata muito rápido, pelos anos que ela conviveu com eles. E ainda tem outros fatores agravantes de hipertensão, diabetes, que o eletromagnetismo alcoólico devora. Então, isso tudo para vocês, pessoal, é novidades, mas para nós não. Então, o que é que a gente orienta para eles? Olha, compreenda que seu filho é autista, e se você bebe, o autismo piora. Piora porque a descarga no sistema nervoso do autista. Caiu, foi? Então, o que acontece com isso? A partir do momento em que nós nos conscientizarmos e o outro entender que temos que ter saúde, então o mundo será outro. Aqui em casa, doutora, tinha uma cantina, né? Tinha muitas garrafas de vinho e só funcionou dizendo para ele que aqui estava cheio de bicho, de ovoide e que a gente ia ficar doente. Aí ele ficou com medo, porque não teve outro tipo de conversa para entrar na cabeça dele que fazia mal. Aí ele eliminou as garrafas de vinho, tudo. Mas ainda bebe pouco ainda. Mas tá bom. Deixa eu explicar outra coisa a você. Um caso semelhante a esse, de uma trabalhadora que é trabalhadora minha agora, mas antes era paciente, e ela, sendo médica, ela recebia sempre um presente dos pacientes, bebida, bebida, bebida e bebida, mas ela não bebia. Ela botava lá na estante, veja só. E, de repente, ela deu entrada aqui com uma labirintite, que nenhum remédio curava. E, certa vez, ela chegou para mim e disse assim, doutora, toda vez quando eu olho para a estante, a labirintite vem. O que significa isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Aquilo que você tem lá, que você chama de idega, o que é que acontece com isso? Alguns espíritos que têm ansiedade pós-morte para beber, eles ficam admirando a garrafa e esperando transformar você no alcoólatra. Madonna. E o que é que eu faço, doutora? Olha, eu vou dar um conselho a você meio duro. Joga isso tudo fora. Se eu estiver errada, você diga que eu menti para você. E quando ela chegou em casa, ela me disse que foi para a pia, despejou tudo que tinha e jogou fora. Depois de uma semana, eu disse, aí, doutora labirintite foi embora. Então, nós atraímos os espíritos por aquilo que eles gostam.
entendeu? Alguns que gostam de vaidade, procuram lugar que tem vaidade. Os que gostam de bebida, às vezes a gente olha alguns que ficam olhando, tá entendendo? A gente fica pesquisando, faz, olha, crise de ansiedade, de abstinência. Ele quer beber, mas ele não entende ainda que ele não pode pegar aquela garrafa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele procura um alcoólatra e entra dentro do campo do alcoólatra. Quando ele entra dentro do campo do alcoólatra, ele começa a sentir a evaporação fluídica da bebida e ele sai embriagado. Ele sai embriagado, entendeu? Madonna, sabe? Aí, o que acontece, né? Ele não entendia que ele não podia mais beber aquela garrafa, mas ele não entendeu também por que eu entrei ali, o que é aquilo ali que me deixou bêbado. Então, ele passa a fazer a mesma técnica sem ter o conhecimento do que está acontecendo. O que acontece com essas pessoas dentro de casa? Veja só, geladeira se queima, dentro de casa pode acontecer também combustão espontânea e pegar fogo numa casa inteira, por causa do excesso de eletromagnetismo negativo, alcoólico, que ele também pode incendiar uma residência. Então, para a gente entender como a coisa é grave e como as pessoas elas têm que se ajudar nesse sentido, elas têm que compreender isso. Geralmente, uma pessoa que bebe, ela perde 20 anos da sua vida. São 20 anos perdidos. Porque todas as células que são contaminadas, elas não se recuperam mais, são destruídas. O envelhecimento precoce, a gastrite crônica, a diabetes, os cânceres de intestino, isso tudo tem relação com o fluido alcoólico. Doutora Cristina, voltando para a gravidez e a sustentabilidade da gravidez, que é o senso horário do plexo, esse marido, se ele tiver com o seu plexo no senso anti-horário durante uma relação sexual, é possível que esse plexo da gestante vá para o senso anti-horário ou só em alguns casos? Depende de quanto ela é forte, a imunidade do plexo dela. Depende. Se essa mulher for uma sensitiva, ela vai sofrer mais do que uma que não é sensitiva. Por quê? Quando a rotatividade do plexo ele gira no sentido anti-horário, as complicações são inúmeras. Isso vai atingir o intestino, isso vai atingir o ciclo menstrual, isso vai atingir a placenta, se ela estiver grávida. Essa criança pode nascer prematura. É uma série de problemas que nós encontramos nesse sentido aqui. E se essa pessoa, dona Rita, tiver um amante, piorou. Porque toda a ação genésica da amante está no plexo dele. E essas energias é diferenciada da sua. Então, quando ele vai ter relação com a esposa, ele transmite uma descarga do genético da amante sobre a esposa. O problema é, se essa amante tiver predisposição para câncer, ele transmite o câncer eletromagnético para sua esposa. Veja que gravidade. Gravidade, sim. A gravidade é muito grande porque ela tem células degenerativas ativas que o genético dele absorve. E ali permanece pelo resto da vida nele, viu? Eu vi um caso aqui no Brasil que me deixou muito triste, de um paciente meu. Olha só, que vocês não podem confiar em todo mundo. E muito menos, eu digo a vocês, nos esposos de vocês. Porque o ser humano, ele tem que ter uma conduta moral e respeitar sua esposa. Um senhor de 65 anos de idade e uma mulher ao lado dele, que é sua esposa, que foi a vida inteira fiel a esse homem. Veja só, fiel a esse homem. Esse homem dessa idade foi procurar garota de programas e adquiriu HIV positivo. Veja só. Oh, meu Deus. Jesus. Essa mulher, eu conversei com ela e ela ia fazer o teste de HIV positivo
eu sabia que ia dar positivo, porque ele tinha me falado que estava com AIDS. Tinha me falado que estava com AIDS, mas não ia falar para a esposa, não ia falar para os filhos. E quando ela fez o teste, um casamento de mais de 30 anos, ela é aidética. E agora? Os filhos se revoltou com o pai. Os filhos se revoltou. E ela, conversando comigo, ela disse, doutora, eu nunca traí esse homem. Tudo que eu construí junto com ele. Ela chorava, feito uma criança. Eu construí casa, apartamento, carro com esse homem. E agora eu, dessa idade, passar por uma situação dessa, eu estou aidética, está aqui o exame, doutor, deu positivo. Ele confessou tudo em casa. E com a consciência pesada, ele arrumou as malas dele e foi embora. Eu disse, pode ir embora. E o que você fez comigo é para você ir embora. Então, a gente fica se perguntando, dá para confiar no ser humano, pessoal? Não dá para confiar no ser humano. Então, quando eu vi aquela mulher chorando, o meu trabalho ali era o preparo psicológico para que ela não se matasse. Porque ele agiu erradamente. Ele não devia ter feito isso, e ele fez. A máquina sexual hoje, praticamente, ela mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Porque as pessoas em si, qualquer problema que elas têm, elas querem desabafar no sexo, não querem mais desabafar com amiga, com psicólogo. Transfere isso para o sexo e para a sexualidade. Aí é que está o grande problema moral da humanidade. Doutora, aganchando na pergunta do plexo e da contaminação, eu tenho uma dúvida, né? Que o plexo da mulher grávida, o nosso plexo, ele gira no senso horário. No caso, quando uma mulher ela passa do prazo de o bebê nascer, se fazer movimento anti-horário, acelera o parto? Veja só, é a minha preocupação aqui quando chega em 8 meses. Porque se ela tiver uma carga emocional, o plexo trava. Nem vai para um lado, nem vai para o outro. Aquela criança pode morrer no ventre dela. Aquela criança pode passar da hora de nascer. Quando eu vejo que a criança não está mudando de posição, significa que o plexo travou. Porque o plexo ele gira no sentido horário, então a criança acompanha ele de um lado para o outro. Quando ela diz assim, olha, doutora, ele está numa posição só, na ultrassom, dê uma olhada aí. Então, eu já sei que tem problema naquele plexo. Então, a gente vai fazer o movimento no sentido anti-horário. Esse movimento que a gente faz com a paciente deitada na maca. Então, aumenta a velocidade dele. Então, o que acontece? Vai facilitar o trabalho de parto. Mas isso eu só posso fazer se a criança no exame deu que ela está presinha ali, sentada, sem movimentar. Então, aí é complicado. E, no caso, esse movimento tem que ser feito pelo médico espiritual, não pelo passista. Veja só, esse movimento é feito pelo médico espiritual, porque essa sala aqui ela é específica para isso. Então, como vocês vão trabalhar, por enquanto, em clínica médica, se esse plexo travar, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar, vê só, eu vou aplicar o ectoplasma aqui no timo dela, que tem um canal periférico que vai chegar até no plexo e destrava também, sem precisar dessa sala aqui. Interessante. Doutora Cristina. Vai, Norma. Eu queria tirar uma dúvida aqui, doutora Vai. Cristina. Porque... Boa noite. Porque eu sofria de muitas cólicas menstrual, mas assim, quase de desmaiar. Eu passei anos e anos com essas cólicas. E eu tinha um companheiro que também bebia, vamos falar mais socialmente, né, final de semana. E eu, depois que nós terminamos, eu descobri que eu estava com um pólipo no útero. E eu tirei 2 vezes o pólipo. Eram 5, que parecia até ovinho de galinha, porque a médica me mostrou para mim. Depois
passou uns 3 anos, voltou novamente. Pode ser essa contaminação porque essa pessoa bebia ou... Pode ser não, tenho certeza que sim. Certeza, né? Está entendendo por quê? A questão da mucosa do útero, ela é muito sensível, entendeu? Compare o útero de vocês a uma esponjazinha de lavar prato. Ele é muito macio. Então, qualquer contaminação ali, a dilatação muscular do útero, transforma-se num tumor, num cisto, entendeu? Então, o que acontece? Vários casos que a gente observa aqui, mulheres que o marido nunca bebeu, é uma saúde impressionante delas. Já outras que os maridos bebem, tudo, então a gente nota que todo mês está com exame de ginecologia porque está com infecção. Então, eu quero dizer que o processo da bebida e plexo genésico, ele derruba a imunidade, entendeu? Você teve sorte que fosse um cisto, tem uns que é câncer de útero. Então, essa gravidade é muito grande, porque é aquilo que eu falei para você, os espíritos que morreram de cirrose hepática, que morreram de câncer, ele procura a pessoa que bebe para sentir o gosto, aí que está, ele descarrega toda a doença no alcoólatra. O alcoólatra descarrega na esposa, que vai ter relação sexual com ela. Doutora, agachando a pergunta da Norma de cólicas menstruais, no caso, né, essas cólicas menstruais, ela pode vir por contaminação do plexo, mas também uma entidade pode contaminar esse plexo e provocar cólicas menstruais? Pode, veja só. Para cólica menstrual, eu uso aquele eletrodozinho abaixo do umbigo. Eu já fiz teste aqui em adolescentes que tinha cólica. Então, cólica menstrual pode ser também um excesso emocional da mulher sobre o plexo. Então, se ela tem uma raiva e o plexo genésico dela recebe essa carga, no ciclo menstrual ela não suporta. Então, o que é que a gente utiliza aqui? Aquele eletrodo de bulbo abaixo do umbigo, na posição de absorção. Aí sim, aquilo ali vai controlando a contração uterina e evita essas cólicas. Quando a questão de entidades espirituais, se uma entidade morreu de parto, por exemplo, né? Na hora do parto desencarnou, então ela pode transmitir essa dor sim ao médium. Nós orientamos muitas vezes as que desencarnam a ficar aqui para tratar do plexo genésico e para depois ser encaminhada para uma colônia, mas alguns não querem, vão embora. Então, significa, se ela se aproximar de um médium nesse ciclo menstrual da médium, aí complica. Complica porque as dores são intensas. Se isso acontecer aí na Itália, eu vou ter que pedir a evocação dessa entidade para aqui, o internamento dela. Porque só o eletrodo não vai resolver. Onde é, doutora, que tem que colocar o eletrodo? Porque eu tive um caso desse. Abaixo do umbigo, você coloca o eletrodo na absorção. Entendi, porque eu tive um caso desse, né? Eu acho que a senhora sabe com certeza, que foi no sábado para o domingo. Eu passei uma raiva e aí de noite eu me acordei com contrações, não foi no útero, foi nos ovários. E aí eu desmaiei, mas eu não percebi que eu desmaiei. Só que dessa vez foram aquelas mesmas coisas que eu sempre passei, mas aí eu sofri menos, porque eu chamei vocês. E durou menos também essas crises. Aí eu não sei se foi porque eu passei essa raiva mesmo ou porque eu tô com algum problema de saúde. Acho que tu já sabe o que foi que o médico explicou, não é? Pronto. Sim, já sei. Doutora Cristina, a rotatividade do plexo genésico no senso anti-horário pode desenvolver impotência no homem e frigidez na mulher? E se sim, aqui no Brasil tem uma prática que eu não aceito. Eu condeno essa prática de usar pombagiras para acabar com casamentos. Isso aqui no Brasil já virou uma mania de algumas mulheres
que muitas vezes querem tomar o marido da outra. Eu não acho isso certo. O que é que elas fazem? Contratam o serviço dessas entidades que em vidas passadas foram prostitutas, que têm, infelizmente, a força de absorver qualquer plexo genético feminino ou masculino, viu? Elas podem causar impotência sexual no homem, ela pode causar frigidez na mulher. A atuação delas é na projeção e na vampirização do plexo. E o que é que isso acarreta, pessoal? Isso acarreta simplesmente em casamentos destruídos, devastados, por esse tipo de contrato inferior que muitas fazem aqui no Brasil para se darem bem porque aquele homem tem dinheiro. Nós não concordamos com a coisa dessa de jeito nenhum. E observamos algumas mulheres que não merecem passar por isso. São mulheres honestas, mas, infelizmente, esses maridos também colaboram para isso, porque aceitam essas influências. Então, essas entidades podem também causar nele a promiscuidade total, porque elas podem pulsionar os hormônios deles, como pode pulsionar o plexo dele, projetando mulheres na sua cabeça durante o período de sono. Então, o que é que acontece? São lares e lares destruídos, a gente não concorda com isso. Isso são entidades depressivas, um sentimento de culpa muito grande. São entidades que, quando estavam vivas, não tiveram amor a si própria, não procurou o equilíbrio, e agora, como desencarnada, ainda destrói a felicidade do outro. Que tristeza. Realmente. Olá, gente. Posso? Continuo? Sim. A quantidade de hormônio no nosso corpo, eu li que ele é produzido pelo pensamento. E a minha pergunta é, o pensamento de uma pessoa, quando ela está fixada no sexo com aquela pessoa, ele pode ativar o plexo genético daquela pessoa? Que ela está lá, de repente, não está nem... Nos dias, na sociedade atual de hoje, eu vejo que as mulheres se expõem muito. Essa exposição física é muito perigosa. Principalmente, nós estamos aí repletos de pessoas psicopatas, loucas, compulsivas. Então, a partir do momento que há uma fixação daquela pessoa sobre seu plexo genético com mais intenções, você vai sentir as reações nesse plexo. Você vai sentir dores, você vai sentir infecções urinárias. Se essa pessoa for próxima, é mais complicado, pessoal, porque a ação é mais direta. Não existe amor aí. Não existe amor, existe má intenção daquela pessoa. É diferente de lhe amar, é diferente de lhe conquistar. Aquela pessoa quer lhe usar simplesmente. E o pensamento dele já é cheio de projeções negativas. Essas projeções negativas atingem o genético, sim, atingem, são emissões de energia. Isso é feito um passo à distância, mas sendo da forma maliciosa, que pode prejudicar o genético dessa mulher. Então, quando nós pegamos situações aqui de compulsivos em consultas, e a gente vai pesquisá-los, o que é que eles dizem aqui? Eu penso em sexo 24 horas por dia. Então, muitas vezes isso não é um processo obsessivo, ele traz de vidas passadas a fixação sexual. E essa fixação sexual, ele casando ou não, pessoal, ele sempre vai querer relações com mulheres diferentes, porque é uma doença. É uma doença, não é normalidade. Então, quando presenciamos isso aqui, a gente sabe que o tratamento não é só espiritual, é psicológico e psiquiátrico. A nossa orientação é essa. E tem muitos que se negam, não querem, mas também não melhora, piora. Então, são pessoas que, na medida que vão envelhecendo, elas não vão diminuindo os hormônios, pelo contrário, vão aumentando as projeções. E quando aumenta a projeção,
A gente sabe que o descontrole energético aí é fatal para esses pacientes. Nossa, quanta informação, doutora Cristina. Realmente. Estou sem palavra, meu Deus do céu. Doutora Cristina, uma outra coisa que eu vi, que eu fiquei assim, muito curiosa, é que quando o plexo genésico da gestante ele está no senso anti-horário, o espírito ele não consegue alimentar o corpo. Eu entendi errado? No caso do plexo, no sentido horário, os processos de vitaminas que vai pelo cordão umbilical, que está ligado à placenta. A mãe fornece todos os elementos ali energéticos e vitamínicos. Se esse plexo trava, essa criança não ganha peso, entendeu? Essa criança não cresce. Então, para a gente entender a questão de responsabilidade que eu tenho em salas de espíritos que estão dependendo do tratamento para nascer. Então, eu vou confessar uma coisa aqui a vocês. Eu estou muito feliz com um tratamento que eu estou fazendo aqui de uma gestante de 54 anos. Veja só. Ela vai ter filho agora dia 20 de julho, uma menina, 20 de junho, vai ter filho. Para os médicos materiais que fez inseminação artificial, para os médicos, eles achavam que não ia sustentar. Para mim, sim, o tratamento espiritual aí está provando que, independente da idade, o tratamento tem eficácia. Então, quando eu vejo ela ali, deitada, e eu digo para as outras, olha, essa aqui tem 54, tá vendo? Você mais nova aí tem a coragem de ter um menino, não tenha medo não, viu? 50... Essa com 54 aqui, já está com 8 meses, tranquila. Agora, por quê? A mãe é super equilibrada. A mãe transmite uma paz muito grande. Isso facilita muito o desenvolvimento do corpo e a presença do espírito que vai reencarnar. Então, isso para mim é uma vitória. Porque eu nunca tive essa experiência de uma mãe de 54 anos eu tratar e trazer esse espírito agora dia 20. Eu estou muito feliz com isso. Até parece que aquela bebê é minha. Parabéns, doutora, pelo sucesso. Parabéns mesmo. Realmente, parabéns. Filha, 54 anos. Doutora, a senhora explicou a mãe que alimenta o filho através do cordão umbilical. Estão na idade ainda, viu? Hã? Cuidado que estão na idade ainda, viu? Não, eu tenho 50, é impossível. Não, é impossível aqui. Eu não dá mais. Agora, a Rita ainda dá. Dos 50. Quando a justiça divina quer, cuidado. Ô, doutora Cristina, mas a senhora explicou aí, eu entendi que a gestante alimenta esse filho pelo cordão umbilical, então se está travado, ela não consegue passar os alimentos. Mas o espírito que vem uma vez por mês alimentar o seu corpo com as suas energias, se o plexo está no senso anti-horário, ele consegue, e é pelo timo que faz essa alimentação, é através do timo? Veja só, se o plexo está no sentido anti-horário, ele se aproximar, pode nascer prematuro. Tudo isso é instruído pelo anjo de guarda. Não vá, ela está sob os nossos cuidados. O plexo dela travou. Se você se aproximar, ela vai começar a ter cólica. Você vai nascer antes do tempo. Então, quando não há um tratamento espiritual, quem resolve é o anjo de guarda do espírito que vai reencarnar esse tratamento. Olha só. Entendi porque ele não consegue alimentar o corpo. Não consegue, porque se for, acabou. Ok. Eu tenho 2 perguntinhas, mas eu passo a palavra, meninas. Eu quero fazer uma pergunta, doutora. Quando a senhora fala que as energias na hora do ato sexual se espalham pelo ambiente, né? Que é a proteção naquele recinto. Aí a minha pergunta é, no caso que um homem usa a violência para com sua mulher, né? Podemos considerar com essa interferência, que seja uma interferência naquela relação por um processo obsessivo? Eu acho que nenhuma mulher deve submeter a isso. Isso, para mim, é estupro, é abuso. Isso não é correto de nenhuma forma. Por quê?
Deus não condena o sexo de jeito nenhum, entendeu? Certo. Agora, dentro da harmonia desse casal, da sua convivência, nenhum espírito entra nesse recinto. Todos sabem que são leis que têm que ser obedecidas. Agora, se porventura esse homem frequenta vários lugares indesejados, aí é complicado. Porque ele vai atrair para aquele recinto espíritos também que vai participar dessas ações. Então, o que acontece? Porque muitas mulheres submetem a isso. Elas têm que se valorizar, elas não podem, de repente, ser espancada e ser amada, ou uma coisa ou outra. Não pode ser desse jeito. Nesse caso, sim, os espíritos podem participar desses tipos de ação. Se existe ali amor e respeito, entendeu, entre o casal, eles não conseguem entrar porque a justiça divina o impede imediatamente. Não pode. Certo, certo. Isso eu tinha entendido, é só que eu não entendi essa relação se quando o marido se chega em casa, espanca a mulher, né, dentro do ambiente do lar, e eu pensava que tinha, porque não sei, se o ambiente é proteto, não, durante esse ato sexual, como é que esse homem chega violento e começa a espancar a mulher, eu pensava que poderia ser esse obsediado, que se podia interferir a obsessão. Existe aqui um costume na região Nordeste, que eu trabalho muito isso em palestra, veja só. Colocar filho para dormir em cama de casal. Isso não está certo. A cama já está dizendo, do casal. Sendo a cama de casal, então, a partir do momento que você bota uma criança ali, de 5 anos, uma criança de 3 anos, essas energias sexuais, tanto do marido como da mulher, podem atingir o plexo genésico dessa criança. A criança tem que ter o quarto dela. Certo. E aqui tem esse costume nessa região, às vezes, de dormir 2 filhos, marido e mulher na mesma cama. Como é que pode um absurdo desse? Isso não pode, mas aqui acontece isso. E quando a gente vai ver a criança que está pegando infecção urinária, eu pergunto logo, essa criança dorme no quarto dela? Não, doutora, dorme conosco. Pode não. Bota essa criança para dormir no quarto dele. Então nós vivemos um mundo de energia onde essas energias sexuais do casal, a criança não está preparada para recebê-la, não. Mas o que acontece? Bota a criança ali, às vezes um briga com o outro, bota a criança no meio. Vê que negócio. Isso não está correto. Não está correto. Então, em cima, junto a essa pergunta, eu tinha uma outra vizinha também, que diz que então, está errado, né? Está completamente errada a posição do ser humano quando diz que podemos ter uma relação durante a gravidez, que não pode ter uma relação durante a gravidez, porque faz mal para o feto. Aí eu vi aqui em cima que não é em base à sua... Não, pessoal, veja só. A questão de relação e gestação, isso não afeta em nada o feto. Ele está protegido ali pelo líquido amniótico, que praticamente ali gravidade é zero, e ele se mexe para tudo que é canto, mas gravidade é zero. Está entendendo? As sensações e percepções sexuais do casal vai para o sistema nervoso do casal, não vai para da criança de jeito nenhum. Então, isso não impede de forma nenhuma que o casal, durante a gestação, tenha relação. Não, porque eu falo dizemos assim, por experiência que eu vi no hospital, que muitos maridos, eu trabalhava na sala, dizemos, de parto-oriente, e muitos maridos diziam que que a mulher, que não tinha relação com a mulher, né, durante nos seus discursos, conversas que tem, que não tinha relação com a mulher porque a mulher era grávida e tinha medo que fazia mal para o feto. Em vez, eu fiquei muito contente e eu não sabia o que responder porque não tinha entendimento da coisa. Aí ficava quieta. Acho que esses maridos têm que ser investigados, viu, Ieda? Tem que ser investigado esses maridos, viu? É verdade. Tá bom. Muito obrigada pela resposta. Tá ok. Porque obrigada. Quando você tocou nesse assunto aí, é interessante que existem maridos que eu pego ele no fragante aqui dentro, no genésico.
Quando eu vou fazer o exame dele, tem energia de 2 mulheres, dele e de outra. Eu já tinha pensado nisso, doutora Cristina. Mas tem. E quando eu olho para a cara dele, eu vejo que ele está assustado. Então, se eu não estou errada, não. Esse homem tem 2 mulheres. Ai, meu Deus. Quando eu faço a extração do plexo genésico da mulher dele, a energia dele está lá. Quando eu vou por dela, tem 2 energias, a dela e de outra. Então, olha só. Olha a Então, quando complicação. você olha para a cara do inocente, você diz, esse é incapaz de fazer isso. Eu digo, esse está aqui para a mulher. Olha, se eu fosse identificar isso aqui, tenha certeza que ia dar tanto divórcio. Então, eu digo, deixa do jeito que está mesmo, um dia ela descobre. Mas eu não vou entregar ele no momento. Um dia ela descobre. Foi aquilo que o doutor falou, né, no domingo de noite. O doutor Ricardo estava próprio falando na lição, que a senhora estava dizendo, vai acontecer tanto divórcio depois da sua lição. O doutor Ricardo Menezes está enchendo os cartórios daqui. Está enchendo os cartórios. Diga, doutor, está enchendo o cartório, viu? Então, no caso, a senhora fazendo o exame no homem e percebe 2 energias, né? E na mulher a mesma coisa, então. Se por acaso essa mulher ela tem um amante, a energia dele está no genésico. A energia do marido não está, não. Mas então, a do amante está lá. Ninguém engana a senhora, então, né? Ninguém. Não tem como. Ninguém engana a doutoressa, ai meu Deus. Não vai dizer isso aí aos homens da Itália, porque no dia que eu for aí, o hospital vai fechar, ninguém quer ir, não. Ninguém vai querer ir. É melhor ficar quieta, ficar quietinha, hein? Meu Deus. Eu tenho uma última pergunta, doutora Cristina. Pois não. Sobre os mundos evoluídos, que fala que nesses mundos não existe o período de fertilidade, mas existe o período de atividade do plexo e que não necessita do ato sexual, porque a reprodução acontece pelo estado energético, pela força do amor e a vontade de trazer esse espírito. Mas de que estado energético a senhora está falando, que eu não consigo entender? Olha, vê só, existem mundos que já baniu a relação sexual. Então, nesse caso, é por inseminações artificiais em alguns mundos, certo? Existem outros mundos que nós percebemos que a força de afinidade entre as pessoas e o amor é que atrai aquele óvulo e a sua fecundação, sem precisar de relação. Isso é a força das energias do amor. Isso já são mundos mais avançados, onde a materialização é muito pouca. Existe matéria, mas a matéria é muito pouca. No mundo de vocês, a matéria é 100%, tem que haver a relação para a renovação da espécie. Mas em outros mundos que eu observei, não é como o de vocês. Então, quando na descrição da gravidez de Maria, faça essa comparação, porque José não teve relação com Maria, entendeu? A gente estudou que essa fecundação aconteceu no mundo espiritual na 4ª dimensão, utilizando o elemento energético de José e o elemento energético de Maria para trazer o perispírito periférico de Jesus. Então, veja que coisa espetacular. Espetacular. Então, não houve realmente, ela era realmente uma virgem. Não houve relação sexual de jeito nenhum. Algumas pessoas questionam essa questão porque eles têm essa visão física. A visão de evolução espiritual do plexo genésico é diferenciada de vocês. Então, existem mundos que as fecundações acontecem na 3ª dimensão, por seres que ali vivem, entendeu? E por seres que têm essa missão de impulsionar esses mundos aos progressos. O de vocês é diferente. O de vocês acontece a fecundação física, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir daí, acontece a espiritual, que é entre a 1ª e a 2ª dimensão, que é ligado ao espírito
ao genético da mãe. Olha só. Doutora, a Terra é um planeta de prova e expiação. Só que eu vejo que a senhora fala sempre que no mundo espiritual, vocês trabalham muito, né? Que vocês seguem à risca os horários e tem muito trabalho. A evolução do espírito, ela é mais rápida, então, quando ele está desencarnado? Vê só, Leia, a evolução de vocês dentro do processo reencarnatório pode ser bem mais rápido. Porque sim? vocês têm tempo. Esse tempo que vocês têm é a idade que Deus vai dar para o progresso de vocês. Vamos dizer que aqui você trabalhe 72 horas e valha por 1 hora. E aí, não é lento? É muito lento. É muito lento. Está entendendo? Aqui você faz uma atividade de 4 horas dentro de um hospital desse, como voluntária, as 4 horas são contadas na sua vida. É diferente. Por isso que vocês pediram para nascer, porque vocês travaram do outro lado. E disseram, processo reencarnatório para mim é melhor. Porque as horas trabalhadas no mundo material é diferente do mundo espiritual. Por isso que, como encarnados, vocês podem evoluir muito mais. Porque, como desencarnado, você pode estacionar seu pensamento com a sua rebeldia. Então, é muito diferente. Complicado. Também desencarnado. Doutora, na explanação que a senhora fez no domingo, a senhora falou dos espíritos que desencarnaram na chuva da semana passada lá, que morreram por asfixia. E na hora do socorro, vocês não poderiam fazer nada porque tinha que evaporar esse fluido vital, tinha que acabar. E o espírito ficava naquela agonia, né? Por 1 hora, 2 horas, me parece. Mas o mundo espiritual, ele é bem evoluído, cheio de aparelhos assim que nós desconhecemos aqui na Terra. Não seria possível anestesiar esses irmãos naquele momento para não sofrer? Deixa eu explicar a vocês com poucas palavras. Não tem uma palavra que diz aonde tem vida a esperança? Sim. Imagina, Leia, a gente tira ele antes do tempo e o bombeiro descobriu o corpo dele, ele sem vida. Então, a gente ali dá àquelas equipes a intuição de onde está aquele corpo ainda vivo. E quando eles conseguem salvar, Deus não foi justo, não tirou, não é isso? Então, por isso que a gente deposita toda esperança naquele socorro. Se eles conseguirem tirar, Deus não tirou o espírito, mas eles salvaram. Se eles não conseguirem, a gente vai ter que esperar a hora determinada do Pai Celestial para a equipe entrar em ação. Então, a gente fica dependendo muito da mão de obra humana nesses casos de tragédia. Entendeu? Entendi. Porque naquele momento ali que a senhora falou, me deu uma agonia por dentro, uma sensação de impotência, e aí eu fiquei com aquilo, tô desde domingo com aquilo na minha cabeça. Mas a realidade dessa região, que os hospitais estão, principalmente localizados nas regiões de maiores necessidades espirituais, é que essas pessoas têm que buscar suas melhoras, não podem esperar por promessas. Elas esperam muito por promessas que não vão ser cumpridas. Elas acreditam nessas promessas políticas que, infelizmente, levam a grandes tragédias. Entendeu? Então, por isso que a gente espera, e, de repente, o socorro material não vem. A gente está vendo aquela agonia que aquela pessoa está passando, mas a gente não pode tirar ela com a esperança que alguém salve ela. Entendeu? E o sentimento de vocês, doutora, com toda a experiência espiritual que vocês têm, vocês sentem a mesma tristeza que a gente sente naquela hora ali de ver a agonia? A agonia da pessoa sofrendo? Existem mortes naturais que a gente enfrenta naturalmente.
Mas uma morte dessa para a gente não é fácil. Porque a gente está assistindo todas as agonias que estão ali. Não é fácil. O que eu digo a vocês é isso. É diferente de você esperar uma pessoa de 80 anos que está numa cadeira de balanço e que a qualquer momento vai morrer. É diferente. É uma morte natural. Ali não. É uma morte agoniante, por asfixia. E, de repente, quando a gente vê aquela pessoa saindo daquela lama, imediatamente a gente já vai dando jato asséptico, limpando tudo para trazer para a enfermaria. E anestesiando. Agora é a nossa parte que Deus determinou. Mas a parte dos homens foram falhas. Foram muitas falhas. Obrigada. Entendo. Muito obrigada, Teresa. Obrigada a vocês. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada. Senhor Jesus, que Maria Santíssima abençoe a todas nossas irmãs. Que o mentor espiritual da Itália visite todos os seus lares, dando conforto a todos e paciência e resignação. Em teu nome, Divino Mestre, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite a todos.